A notícia da tarde desta quarta-feira dá conta de que Gabriel Carvalho desperta o interesse de um clube da Arábia Saudita em uma negociação que pode envolver mais de 140 milhões de reais. O representante do clube aqui no Brasil se manifesta em uma entrevista exclusiva para o Vozes do Gigante. E dentro do Beira-Rio, a repercussão é muito grande. Claro, não apenas pelos valores, mas porque mais clubes também têm interesse na joia do celeiro de Ases. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nestes conteúdos do canal. Então por isso que eu sempre te peço, te inscreve. Deixa o teu like também no vídeo, que é importantíssimo. Compartilha nas tuas redes, nos teus grupos de colorados, com a família, enfim, com os amigos. E fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana e interessante para a gente tratar aqui. Não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil, uma banca que preza muito pelo jogo responsável. Então tu faz o seguinte, tem o QR Code aqui na tela ou o link no primeiro comentário fixado. Entra lá em KTO.com, faz teu cadastro, vem brincar com a gente, te divertir, porque KTO, cada jogo é único. E lembra sempre, né, cara, brinca e te diverte com responsabilidade, porque a KTO ela é um site para maiores de 18 anos, beleza? Bom, quem traz essa informação do Gabriel Carvalho, agora nesta quarta-feira à tarde, é o André Hernan, jornalista do centro do país, do Eixo Rio-São Paulo, que é colunista, inclusive, do UOL, já trabalhou na ESPN, enfim, é um absurdo o que tem de credibilidade o André Hernan. Dá conta, a informação do André, de que o Al-Qadisiyah, eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas ele é um clube da Arábia Saudita, estaria disposto a colocar 22 milhões de euros para contratar o Gabriel Carvalho, meia do Inter de 17 anos, que estreou agora em 2024 com a camisa do Internacional. Daí a gente tem algumas questões para pensar, organizar e principalmente entender, tá? Este valor levado para reais de 22 milhões de euros daria 142 milhões de reais. Isso engloba o valor para fichar o jogador e também gatilhos, em cima, né, de produtividade que ele possa vir a ter lá na Arábia Saudita. E aí a gente pode falar gols, títulos, enfim, torneios diferentes, chegada na seleção, aí tudo dependeria do contrato, tá? 142, 143 milhões de reais. Este valor, se a gente for olhar, ele seria para tu ganhar o jogador, para tu vender o jogador, tu receberia esse dinheiro agora e só liberaria o Gabriel Carvalho no final do ano. Porque o Gabriel Carvalho tem 17. Ele não pode ser transferido para o exterior antes dos 18 anos. Algo semelhante ao Pato para o Milan, lembra? Então, ajeitaria as finanças do clube, porque o Inter ainda estima vender 60 milhões de reais ainda esta temporada. Também ajeita o capital de giro, né? O fluxo de caixa para o ano que vem, para a questão de finanças e para a questão financeira de contratar novos jogadores. E tu ainda tem um respiro em cima, né, do que tu precisa aqui, ó, em termos de cash, em termos de pila. Claro, tu também mantém o jogador, que hoje não é titular, mas já desempenhou 26 jogos com a camisa do Internacional, um gol marcado, algumas assistências que não me falha a memória aqui, não estou lembrado, mas, por exemplo, na partida de estreia dele, ele já dá uma pifada no Wesley, né? Lá no jogo contra o Vitória, que nós perdemos lá em Salvador do Barradão. Então, em termos de negócio, seria muito bom. A gente até pode pensar, mas olha só, Ernest,
Se ele joga agora uma Libertadores, daqui a pouco ele pode ser vendido a mais que 22. E aí daqui a pouco a gente pode ganhar mais dinheiro. E eu concordo. Mas daqui a pouco também no contrato, né, pode ser colocado, olha, a partir de determinada fase da Libertadores o Inter ganharia mais dinheiro, isso e aquilo. Né, o gol de Libertadores. O próprio Endrick tinha isso na negociação do Palmeiras com o Real Madrid. Só para ter uma ideia. Só que a grande questão é a seguinte. O Douglas Demoliner, do Vozes do Gigante, ele tem um canal também, ele esmiuça melhor aqui em cima, tá? Tá direitinho o link ali para tu ir pro canal dele depois e saber o conteúdo que ele produziu lá. Ele falou com um representante desse clube da Arábia Saudita aqui no Brasil. E eles confirmaram que o guri, o Gabriel, tá no radar deles há um tempinho. Desde antes de ele jogar com a camisa do Internacional profissionalmente. O porém, a informação que vem do clube árabe é que é diferente do que o André Hernan fala. O André Hernan diz que já foi falado com o Inter ou com o staff, ou alguém já disse para um deles, seja o clube ou o staff jogador, que eles querem fichar e esse é o valor. O representante do clube diz, cara, a gente gosta do guri, a gente quer o guri, mas a gente não falou com ninguém ainda. Porque tem o seguinte, porque tem um limite de estrangeiros também. O clube esse, ele acabou de subir para a primeira divisão da Arábia Saudita. E o Sheik, o dono desse clube, ele vai botar dinheiro para jogar entre os grandes. E ele, obviamente, olha o mercado como um todo e vai olhar estrangeiros. Assim, eles, se eu não me engano, são 10 inscritos e 8 no campo. Tá? Isso seria um dificultador ou uma questão também de ser avaliada pelo clube da Arábia Saudita. Tá? Se a gente for olhar, a gente tem a noção de que o Gabriel Carvalho ele já despertou interesse do Arsenal, interesse do Chelsea, e esses clubes, inclusive, mandaram olheiros aqui para o Brasil ao longo dos jogos do Campeonato Brasileiro para observar o Gabriel. E aí, isso não é informação, é uma leitura. Se a gente for olhar que o Inter agora saiu no noticiário de que o Inter tem interesse no Marquinhos, por exemplo, do Arsenal, tu pode fazer um bem bolado. Ah, empresta o cara aqui e vocês têm uma prioridade da compra do Gabriel. Enfim, como eu disse, é leitura. Isso aqui eu estou especulando, tá? Mas tanto o Arsenal quanto o Chelsea também já tem interesse nesse jogador. Porque ele saiu agora também numa lista de um jornal inglês entre os 60 jogadores mais valiosos do mundo. E que a Inglaterra está bem de olho também no Gabriel Carvalho. Então a gente tem essas questões que vão montando o quebra-cabeça. Aí tu vai me dizer, vende o Gabriel Carvalho e aí a gente não precisa vender o Wesley ou o Vitão ou quem quer que seja? Sim e não, né? Sim, pela questão envolvendo valores, né? Se a gente for olhar, os 60 milhões se o Inter vender, fecharia o ano com um déficit de 45, em cima da suplementação orçamentária que foi pedida. Se esse dinheiro, 140 e tantos, viesse por agora, tu mata os 60 milhões, na verdade vai matar de qualquer maneira os 60 milhões, né? Que é o 60 milhões entra. O que não se sabe se entra os 140 agora, a partir de agora direto, se daqui a pouco fosse vendido, tá? Então o Inter mata os 60 milhões que ainda tem a vender, fica com um fluxo de caixa e venderia só se achasse que o cavalo está encilhado. Tipo essa do Krasnodar com o Wesley. Tá? Então, é uma questão de conjecturas em cima, claro, de possibilidades de negócio. Tá? Eu ainda acho, em cima do que eu ouço, e em cima de carreira, que o guri não iria para a Arábia Saudita. O guri iria para a Europa. Porque se for para ser protagonista em algum clube, a chance de ele ser é maior na Europa do que num futebol de menor expressão como o da Arábia Saudita. Ou daqui a pouco ele entra na Arábia Saudita para depois ser transferido para a Europa. Aí também é uma possibilidade. Mas enfim, acho que o Inter venderia para a Europa e não para a Arábia Saudita.
ainda que seja, né, 142 milhões de reais, um absurdo de valores pro Gabriel Carvalho. Beleza? Se tu chegou até aqui, quero saber o teu comentário. Tu venderia? Tu acha uma boa? 142 milhões de reais, 22 milhões de euros, acha que ele vale mais, que pode pegar? O Inter já sonhou com 40, viu? O Inter já sonhou com 40. O que te parece? Acho que dava para pegar um pouquinho mais. Vai, bota a tua opinião aqui nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.